Bom dia, jovens, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Vamos a mais um breve estudo sobre a tradição juremira. Vamos buscar lá no passado longínquo. Você já ouviu falar nessa expressão Caraíba? No tupi antigo nós pronunciamos Caraíba. Alguns tradutores colocam essa palavra como significando homem branco. Entretanto, isso é um equívoco. Caraíba significa homem santo ou índio santo, e é um termo de origem tupi. Homem branco, no caso, seria Avatinga, mas Caraíba significa homem santo. Caraí quer dizer santo e Avá quer dizer índio ou homem. Enquanto um pajé, em tupi antigo paié, é considerado com muita razão e propriedade um sacerdote, um sábio, um intermediário entre o nosso mundo hominal e o reino dos espíritos da floresta, o reino dos espíritos das estrelas, tá? Enquanto o pajé é considerado um grande sábio, médico, sacerdote, mago, curandeiro, o Caraíba era o grande pajé. Era considerado, se formos realizar uma analogia, uma comparação entre a tradição indígena antiga e as tradições esotéricas europeias contemporâneas, o Caraíba era como um grande sacerdote ou hierofante. Estava acima do nível do iniciado, do mago. Poderia ser considerado um adepto. Os relatos mais antigos sobre a existência dos Caraíba provêm de cronistas europeus que estiveram no território brasileiro, inclusive no Nordeste brasileiro, no início do período colonial. Enquanto os pajés habitavam as aldeias, os Caraíba habitavam a floresta. Eles não moravam em aldeias, eles viviam em cavernas ou então em lugares secretos da mata. Eles só saíam desses lugares a cada 2 ou 3 anos. E quando saíam de seus retiros, peregrinavam, percorriam todas as aldeias e eram reverenciados em todas as aldeias. Quando um Caraíba chegava em uma comunidade indígena, o pajé ou os pajés que residiam nessa comunidade ficavam em silêncio, não abriam a boca em reverência ao homem santo que havia chegado. E quando os índios viam os Caraíbas chegando, ao longe, eles corriam para limpar os caminhos por onde aqueles Caraíbas iam transitar. Eles limpavam o caminho em reverência, mais uma vez, à presença daqueles grandes hierofantes nativos. O trabalho que aqueles Caraíbas realizavam, o trabalho espiritual, era muito parecido com o trabalho que os pajés e mestres juremeiros atualmente realizam. Eles trabalhavam, por exemplo, com fumaça de tabaco, ou seja, eles praticavam catimbó, porque o catimbó é a fumaça do mato, caatimbor. Traduzindo do tupi antigo para o português, fumaça de mato, defumação, vapor de erva. Os Caraíba manipulavam essas plantas mágico-medicinais, soltavam fumaça para fortalecer, para aumentar a força dos guerreiros, soltavam fumaça para abençoar os casais, soltavam fumaça para abençoar as plantações, soltavam fumaça para evocar os espíritos. Preparavam também banhos medicinais, banhos de limpeza energética à base de plantas. As crônicas antigas apontam ainda faculdades que esses Caraíba possuíam, que nós, juremeiros contemporâneos, infelizmente, não temos mais. Nós perdemos o acesso a esses poderes, esses siddhis psíquicos mediúnicos, infelizmente. Um outro detalhe sobre esses índios santos, e aí alguém pode até objetar, mas índio santo, existe isso? É claro que existe, existiu pelo menos, tá? O que é que significa a palavra santo? Santo significa separado. Então, se os Caraíba eram grandes sábios,
grandes mestres do conhecimento secreto, misterioso da floresta, que viviam separados das aldeias, eles eram santos, estavam separados da vida ordinária, cotidiana das comunidades indígenas. Muito possivelmente por isso, o Caraíva era reverenciado por todas as comunidades indígenas, por todas as etnias. Todas as etnias reconheciam aqueles índios como indivíduos diferentes, separados, homens santos, e todos os reverenciavam. Mais um detalhe, como eu falei ainda há pouco, Caraíva é um termo de origem tupi. Era dessa forma que os tupi, que viviam no litoral norte rio-grandense, por exemplo, litoral paraibano, litoral pernambucano, se referiam àqueles homens santos que viviam na floresta. Entre os tapuia xumimi, que viviam no sertão, esses índios grandes sábios eram chamados Bidzamuye. Além dos Caraíva, existem outras categorias de pajés que nós precisamos avaliar, analisar, estudar para compreender bem. Por exemplo, os tapuia tarairiú, que também habitavam os sertões do Nordeste brasileiro, possuíam um pajé que os holandeses chamavam de esconjurador, que era o pajé médium, que recebia em sua estrutura biopsíquica uma entidade espiritual. Era um pajé que mediunizava as entidades da floresta, os seres do encanto. Agora, eu quero chamar a atenção para duas informações que são de extrema importância para o resgate de elementos muito antigos e originários próprios do que hoje nós chamamos Catimbó-Jurema. Os Bidzamuye, Cariri, Xumimi, eram juremeiros. Eles bebiam jurema e trabalhavam com a fumaça de tabaco. Eles cultuavam o deus do fumo, Badzé, é o nome desse deus, dessa divindade. E isso é de fato muito importante para o resgate de nossa tradição, o resgate e a preservação daquilo que há de antigo, de mais antigo e original em nossa espiritualidade catimbó-juremeira. Os pajés do sertão, assim como os pajés do litoral, os Bidzamuye, os Caraíva, eram catimbozeiros, cultuavam o deus do fumo, Badzé é o nome dessa divindade, primeiro filho de Paité, conforme a estrutura de fé e a cosmovisão Xumimi Cariri, e também bebiam jurema. Um dos relatos mais antigos do beber jurema provém do povo sertanejo, os tapuia xumimi. Mas será que hoje, em nosso Catimbó-Jurema contemporâneo, existe algum resquício, algum fragmento de culto, pelo menos a um Caraíva, a um grande pajé do passado? É claro que existe. Manicoré talvez seja o último grande pajé cultuado em meio juremeiro. Eu sou aquele caboclo, eu sou o grande pajé. Eu sou aquele caboclo, eu sou o mestre dos mestres. Lá dentro da minha aldeia me chamo Manicoré. Lá dentro da minha aldeia me chamo Manicoré. Esta é uma breve reflexão, uma breve análise muito sucinta sobre nossa ancestralidade catimbó-juremeira. Particularmente, considero ser importante regressarmos aos mistérios presentes no seio da Mãe Natureza e ao pensamento de nossos ancestrais, para que mergulhemos de fato nas colunas desta tradição milenar que é o nosso amado Catimbó-Jurema. O Catimbó tem seus mistérios, o Catimbó tem sua ciência, o Catimbó tem sua história. Precisamos conhecê-la para poder, de fato e com força, com a força que ela merece, valorizá-la. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoem nossos passos e até breve.